Fala galera, beleza? Hoje a gente vai replicar a massa da pizzaria mais famosa do mundo, a L'Antica Pizzeria da Michele. A essa altura eu imagino que você já tenha ouvido falar nela, né? Ainda não? Então você ainda não viu o nosso vídeo da pizza napolitana, o guia completo? Você tem que ver, e não é porque é o vídeo aqui do canal não, mas é porque tá muito interessante, está cheio de histórias e curiosidades, e foi nele que a gente explicou que apesar do nome ser L'Antica Pizzeria da Michele, na verdade estamos falando do Michele Conduro, membro de uma família de mestres pizzaiolos super tradicional. A mais famosa pizzaria de Nápoles está no mesmo lugar desde 1930 e para provar a pizza deles você precisa encarar uma fila enorme porque é uma fama muito grande e são só 2 salões bem pequenos. A fama deles cresceu ainda mais depois do filme Comer, Rezar e Amar. Nele a atriz Julia Roberts vai lá na L'Antica, come uma pizza e diz que está apaixonada pela pizza Margherita de Nápoles. Então assim que acabar esse vídeo, você vai lá ver o guia completo, combinado? Eu vou deixar o card e o link na descrição. Naquele vídeo a gente resgatou mais imagens deles fazendo a massa, a quantidade impressiona, a masseira é um monstro e a gente vai tentar fazer o mesmo processo e usar a mesma farinha que eles. É uma farinha certificada pela Associazione Verazzi Pizza Napolitana e é essa que você está vendo aí na tela. É a farinha Pizzeria da Caputo, é uma farinha 00 com 13% de proteína e W260-270. E mais à frente eu vou te dar uma opinião sobre esse W. Vamos lá ver como eles fazem a pizza mais famosa do mundo? Vamos nessa! Começando pelos 500 gramas de farinha, e eu sempre uso uma balança para medir os ingredientes. Isso é super importante, tá bom? 305 ml de água gelada. Para você ter uma ideia, minha água está a 10 graus e mais à frente eu vou te mostrar porque usar água gelada vai te ajudar. 15 gramas de sal e 1 grama de fermento fresco que eu sempre peso com uma balança de precisão. Todos esses utensílios que você vai ver por aqui, vai encontrar os links na descrição dos vídeos. É legal para você conhecer e comprando pelos nossos links você está ajudando a manter os custos do canal. E se você fizer isso, eu te agradeço imensamente pelo carinho, porque isso possibilita a gente continuar trazendo conteúdos como esse. Para fazer a massa da L'Antica Pizzeria da Michele, eles começam colocando sal na masseira, depois adicionam a água e misturam até dissolver bem. Mexe com uma colher até incorporar tudo, para a gente conseguir distribuir o sal por toda a massa. Depois disso, e seguindo o mesmo processo deles, a gente vai dissolver o nosso fermento fresco nessa mistura líquida. Faço isso com as mãos, esfregando o fermento nos dedos, assim a gente consegue dissolvê-lo facilmente. Aí ligo a batedeira por alguns segundos, só para mexer essa mistura. Agora vamos começar a adicionar a farinha e nesse momento eu não vou adicionar tudo de uma vez. Vou colocar metade da quantidade primeiro e deixar sovar por cerca de 1 minuto. Durante todo esse processo de sova, a minha batedeira vai estar na velocidade 2. Passado 1 minutinho, vou começar a adicionar o restante da farinha. Lembrando que é importante tomar muito cuidado ao adicionar ingredientes com a batedeira em movimento, beleza? Sobre essa farinha, que é excelente e tem 13% de proteína, um W de 260 a 270 já classifica como uma farinha forte. Embora não seja recomendada para massas super hidratadas, beleza? Fica ligado nisso. Para absorver mais água, a Caputo tem a Cuoco, que também tem 13% de proteína em um W de 300, 320, e a Manitoba Ouro, com o mesmo percentual, mas um impressionante W ainda maior de 360, 390. O W que a gente acabou de falar é a unidade que mede a força da farinha, e nós ainda não temos essa informação nas farinhas brasileiras. E se você nunca ouviu falar de W, a gente tem um vídeo que fala só sobre farinhas para pizza que você precisa ver. Eu vou deixar o card e o link na descrição.
Sempre que eu faço massa na batedeira, em algum momento eu preciso pará-la para raspar as partes que ficam grudadas na lateral do copo. O ideal é fazer isso assim que puder, não deixar muito para o final da sova, porque esses pedaços ressecam e podem formar grumos na massa. Então, se for o caso, descarte essas partes secas. Outra coisa que é super comum de acontecer na batedeira e pode atrapalhar a sova é quando uma parte da massa gruda no gancho. Quando isso acontece, a massa vai sendo retorcida e não se desenvolve direito. Nesse caso, eu também gosto de parar a batedeira e desgrudar a massa do gancho antes de voltar a sovar. Fazendo isso, a gente ajuda a manter uma sova adequada. Aproveito para te avisar que a gente vai fazer outro vídeo com essa mesma receita, usando uma farinha nacional com fermento seco no lugar do fresco e a sova na mão. Assim a gente consegue atender todo mundo, combinado? Me fala se você tem interesse lá nos comentários. Ainda sobre a sova em batedeiras, mesmo usando uma água bem gelada, com 10 minutos de sova, minha massa já estava com quase 24 graus. Acima desse patamar, a massa começa a perder estrutura e isso prejudica o seu desenvolvimento. Se você mora numa região quente como eu, precisa ficar ligado nisso, tá bom? Todo mundo que acompanha o canal já sabe que sempre que isso acontecer, a dica é parar de sovar e levar a massa para descansar em geladeira por 20 a 30 minutos. Assim, a temperatura vai baixar, a farinha vai conseguir absorver melhor os ingredientes e quando voltar a sovar você vai ter notado a diferença. Numa bancada com pouca farinha, eu a manipulo bem rapidamente só para organizar e alinhar a cadeia de glútens e dar um formato de bola para colocá-la no recipiente onde ela vai descansar. Trinta minutos depois, a temperatura da minha massa tinha baixado para 18 graus. Somente pelo descanso ela já estava mais estruturada e bem menos pegajosa. Novamente, na bancada, com pouquíssima farinha, eu manipulo bem rapidinho e vejo que ela já está bem desenvolvida. Então aqui no nosso caso, segundo o método da pizzaria da Michele, ela vai para o mesmo recipiente e nós vamos deixar essa massa descansar em geladeira de um dia para o outro. Durante esse período, os micro-organismos presentes no fermento vão atuar na massa, tornando-a mais leve e digerível, ainda mais aromática e saborosa. Essa massa ficou 16 horas na geladeira. No dia seguinte, depois de retirar a nossa massa da geladeira, eu uso um pouco de azeite na lateral do recipiente para me ajudar a desgrudar a massa. Porque a partir de agora a gente vai porcionar e fazer o boleamento, que eu já te adianto que é super fácil. Se precisar, use um pouco de farinha para ajudar a massa a não grudar nas mãos nem na bancada, mas é bem pouco. Nessas quantidades que a gente passou, essa receita rende 3 bolinhas de 270 gramas, que a gente vai usar para abrir discos de 35 centímetros. Aqui, eu fui dobrando as pontas como se fosse fazer uma trouxinha, depois fui enrolando ela, emendando todas as partes num lugar só. Apertei com os dedos juntando tudo e depois pressionei na bancada. Fazer as bolinhas não tem dificuldade nenhuma e existem várias formas de fazer isso, então use a técnica que você se adapte melhor. Agora elas vão crescer em temperatura ambiente e, em média, isso deve levar umas 4 a 5 horas. Esse tempo pode variar em função da temperatura do lugar, então o ideal é que as bolinhas dobrem de tamanho. Quando isso acontecer, é o momento certo de assar as pizzas. Com o dobro do tamanho, elas ficam exatamente assim como você está vendo. E esses são os ingredientes típicos da pizza margherita tradicional: molho de tomate San Marzano, azeite extra virgem, mussarela fresca, manjericão e queijo parmesão.
Para reproduzir a pizza da L'Antica Pizzeria da Michele, na hora de abrir, a gente não vai priorizar empurrar os gases da fermentação para a borda. Isso porque eles seguem uma linha mais clássica, com uma borda menor, e no vídeo de hoje é assim que a gente quer que fique. Pizzas mais clássicas têm esse estilo, já as mais contemporâneas buscam uma borda maior e mais alveolada, lançando mão de uma série de técnicas para isso. E o que não falta aqui no canal são vídeos explicando todas essas técnicas mais contemporâneas. E você, prefere uma borda maior e mais alveolada, ou seja, contemporânea, ou menor, no estilo mais clássica? Me conta aí, quero saber a sua opinião. Na minha humilde opinião, não tem pizza mais bonita que uma margarita tradicional. Essa combinação de cores eu acho fantástica. O contraste do verde com o vermelho e o branco inspirado na bandeira da Itália é uma verdadeira arte. Genial, você não acha? Bom, e com relação ao cozimento, como sempre fazemos por aqui, a nossa pizza vai ser assada no forno a lenha a 485 graus por cerca de 90 segundos. Dessa forma, no final a gente vai ter uma massa macia e crocante ao mesmo tempo. Agora eu vou te deixar com essas imagens aí do vídeo da pizza napolitana, o guia completo, e é super interessante, você não pode perder. É só clicar nesse card que você está vendo aí na tela. Nele a gente traz a lista das pizzarias brasileiras que são certificadas pela VPN. A gente falou do vulcão Vesúvio e como ele afeta a fertilidade do solo, proporcionando ingredientes incríveis e muitas outras coisas. Chega de dar spoiler, é só clicar nesse card aí, tá bom? A gente fica por aqui, um abraço!